Para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, cuja data oficial é 8 de março, a Fama Rádio e Televisão de Famalicão está a dar voz e cara a mulheres famalicenses marcantes que se distinguem na sociedade, na política, no desporto. Estamos na Escola Camilo Castelo Branco, numa sala de aula, o local escolhido pela nossa convidada, porque aqui passou muitas horas da sua vida enquanto professora. Falo de Maria Augusta Santos, nasceu a 30 de agosto de 1955 em Lousado, é casada, tem uma filha e 2 netas. E o resto da apresentação vou deixar para si, porque tenho a certeza que tem muito mais a dizer sobre si. A primeira pergunta é o que é que apraz acrescentar a estes dados? Uma das coisas que me disse é que adora cozinhar. Adoro cozinhar. Estar na cozinha é o momento de refrescar as ideias. Enquanto estou dedicada à cozinha, eu não penso... É um ato de amor, não é? Também é. Mas gosto de cozinhar, gosto de ter gente em casa que aproveita aquilo que eu faço e, portanto... Cozinha bem? Dizem que eu cozinho relativamente bem. Uma cozinha sempre muito mediterrânica, mas gosto do trabalho da cozinha. Aliás, eu no período em que estive na Assembleia da República, ao fim de semana, quando estava em casa, ia para a cozinha e a cozinha relaxava-me. Retemperava ideias, forças, na altura em que estava a cozinhar. Nasceu em Lousado, aliás, quando lhe fiz esta pergunta disse, obviamente, e vive em Lousado. E vivo em Lousado exatamente há 68 anos. Nasci em casa, na altura a maior parte das pessoas, das mulheres, tinham os partos em casa, e eu nasci em casa e vivo neste momento exatamente na casa onde nasci. Mesmo. E se eu lhe fizer esta pergunta, eu sei que isto parece um programa mais a apelar à emoção, mas não. É importante percebermos, na sua conceção, na sua percepção, quem é a Maria Augusta Santos? Sou uma mulher simples, uma mulher do povo, que gosta do convívio, que gosta de dialogar, que tem um conceito familiar muito intenso, que dedico muito tempo à minha família, mas também, e isto é dito por muita gente que convive comigo, que estou sempre de portas abertas para ajudar quem precisa. E isso dá-me, no fundo, um orgulho imenso. Tenho facilidade em fazer amizades, mas sou muito seletiva com as amizades. E, portanto, é esta a Maria Augusta, muito simples, do povo, que gosta de ir tomar café ao cafezinho ao pé da porta, onde convive com as pessoas que conheço há muitos, muitos anos, com os meus vizinhos. E depois tenho a faceta profissional e a faceta política, onde se faz, quer numa, quer noutra, boas amizades e amizades para a vida, e onde eu passei um tempo imenso. Eu trabalhei exatamente 43 anos. Vamos falar exatamente desse percurso de vida. Quando falamos nesta entrevista, este local... Fala dele com muito carinho. Nós estamos na Escola Camilo Castelo Branco. Ao chegar aqui percebeu que o difícil foi chegar aqui à sala de aula para cumprimentar toda a gente. Este sítio é-lhe muito caro porque lá está, passou aqui muitos anos da sua vida. Muitos anos. E muitas amizades. Muitas amizades. E é assim, muitos anos desde muito nova. E eu frequentei esta casa como aluna, na década de 60, finais da década de 60, ainda nas instalações onde funciona hoje a Universidade de Lusíada. Era uma secção liceal de Vila Nova de Famalicão, do Liceu Sá de Miranda, em Braga. Fiz aqui o meu ensino, o 3º ciclo, na altura 3º, 4º e 5º, hoje 5º, 6º e 7º ano, 7º, 8º e 9º, e depois fiz o ensino secundário, o 6º e 7º ano.
do liceu. Depois fui para a faculdade, estive um ano em Guimarães a dar aulas, fui fazer a minha profissionalização em exercício para Lisboa, entre 1980 e 1982. Em 82 regressei a Famalicão e fui um ano para Adão Sancho. E depois vim para aqui em 83 e fiquei aqui até à idade da minha aposentação. Fez um ano em agosto passado. Claro que nestes anos todos marcou diversas gerações. E nós temos sempre este exercício de memória, quando já estamos numa certa idade, como é que eram os meus professores. Como é que se distingue, ou como é que se... como é que olha para trás e como é que definiria a professora Maria Augusta Santos? Austera, não, tranquila, exigente? Exigente. Exigente na medida em que o meu exemplo foi sempre o que pautou a minha exigência. Eu, dentro de uma sala de aula e dentro da escola, no seu todo, e dentro de uma sala de aula em particular, eu não podia ter qualquer atitude que menosprezasse qualquer aluno, que fosse, enfim, mais dura com algum aluno. Eu tinha de dar o exemplo para poder exigir de cada um deles um comportamento igual comigo. A minha educação com eles era levada ao limite, mas também exigia um comportamento corretíssimo comigo. Nunca tive problema nenhum ao longo da minha vida. Se me perguntarem, mas todos os alunos gostavam de si? Com certeza que não. É impossível, não é? Com certeza que não. E eu costumo dizer, a título de graça, no dia em que toda a gente gostar de mim, alguma coisa está mal comigo, não é? Portanto, é a vida, é assim mesmo. Agora, o meu exemplo foi sempre a minha bússola orientadora, porque sem isso eu não podia exigir, não era legítimo exigir a qualquer aluno um comportamento correto comigo se eu não o tivesse com eles. Mas sei, de fonte segura, que tenho um excelente relacionamento com muitos alunos hoje em dia. Tenho. Isso orgulha-me imenso. Tenho Muitos ex-alunos. uma amizade forte com muitos ex-alunos. E isso deixa-me muito feliz, deixa-me muito vaidosa até, porque não? É um direito que temos, até muito vaidosa, porque onde passo, e trabalho com alguns deles, mas onde passo sou respeitada, como respeito toda a gente, e isso é sinal de que fez alguma coisa bem. Exatamente. Errar, toda a gente erra, só não erra quem não faz, mas tentei sempre ser isenta e ser justa, porque é um aspecto que é fundamental no bom relacionamento dos professores com os alunos. Os alunos têm de ter confiança que o professor que tem à frente deles é justo. A professora Maria Augusta Santos, a primeira pergunta que eu lhe fiz quando me disse que fez um ano em agosto que se aposentou foi: sente falta de ser professora, sente falta desta agitação diária? Respondeu-me, ironicamente, não, porque é uma mulher muito ocupada. Não sinto falta, mas há uma coisa que me faz falta. Isto parece um paradoxo, sim, mas é assim, não sinto falta do exercício da minha profissão, mas eu adorava o convívio com os alunos. E eu, durante muitos anos, lecionei aos alunos mais velhos, 12º ano, tive muitos anos só com um 12º ano. E o convívio, mesmo na relação de professor-aluno, o convívio com os alunos nessa idade faz-me falta. Não quer dizer que eu não tenha convívio com jovens daquelas idades, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas a vida é isto, a vida traz-nos... Mas há um motivo para não se sentir vazia, entre aspas. É o facto de ser... Tenho a vida muito ocupada. Nascida
Ou seja, vamos por partes. Foi deputada na Assembleia da República de 2015 A 2019. 2019, mas já antes disso já era uma mulher dedicada à política e podemos dizer ao Partido Socialista. Sim, sou militante do Partido Socialista. Como é que ingressou na política? Eu ingressei na política mais ativa finais da década de 80, década de 90 do século passado. Por um motivo. Eu fui convidada, o primeiro contacto que tive de política ativa foi através de um convite que me foi endereçado por um grupo de cidadãos independentes da minha freguesia, que me convidaram para integrar uma lista. Eu, na altura, não queria, acabei por ser um bocadinho pressionada e acabei por aceitar. Portanto, quer dizer, a partir daí eu fiz parte da Assembleia de Freguesia, fui secretária da Junta de Freguesia durante o mandato. A partir daí eu fui convidada pelo Partido Socialista para encabeçar a lista à Freguesia de Lousado. Encabecei a lista, ganhei e fui presidente de junta durante o mandato. Não quis continuar, portanto, porque foi um mandato extremamente difícil. Mas recorda-se porquê? Recordo, eu estava na Junta de Freguesia, éramos 3 elementos, eu estava em minoria, portanto, isto tudo aconteceu naquele mandato em que houve a fragmentação do Partido Socialista. Eu fui eleita pelo Partido Socialista, na minha freguesia tinha 2 forças partidárias a concorrer, 2 forças políticas, uma partidária, outra independente afeta ao Partido Socialista. Na altura o MAF, não há problema nenhum em dizê-lo também? Em Lousada era o MAS. Muito bem. E acontece que a Junta de Freguesia foi constituída por mim, porque fui eleita diretamente, e depois houve uma coligação entre as outras 2 listas. Eu estava em minoria. Dificultou-se a trabalhar? Muito, 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 muito. E foi exatamente no mandato em que a coligação PSD-CDS ganhou a Câmara Municipal, o arquiteto Armindo Costa. Também não tive, da parte da Câmara Municipal, cooperação em termos de trabalho que eu queria desenvolver na freguesia. Estive os 4 anos, com muita vontade de alguns que eu tivesse desistido, mas não sou muito mulher de desistir. E, portanto, aguentei os 4 anos, mas não quis renovar a minha candidatura. Entretanto, depois, num mandato seguinte, fui convidada pelo Dr. António Barbosa para integrar a lista para a Câmara Municipal, como vereadora. Não fui eleita diretamente, entretanto, por substituição de um elemento de uma vereadora que, por motivos familiares, teve de suspender o mandato, eu acabei por estar mais tempo do que aquilo que era previsível. E pronto, a partir daí as coisas desenvolveram-se. E até chegar a hoje que é marcadamente uma vereadora da oposição, mas muito interventiva. Mas antes de chegar aos dias de hoje, como é que foi a sua experiência em Lisboa? Uma mulher da terra, do povo, gosta de cozinhar, gosta da sua família, deve ter sido extremamente duro passar esses anos em Lisboa. É assim, é duro, foi duro, mas eu resumo o meu mandato, portanto, naquela legislatura na Assembleia da República, como uma legislatura em que trabalhei imenso. E digo isto com muito orgulho e sem falsa modéstia. Trabalhei muito, integrei-me bem nos grupos de trabalho, nas comissões onde estava. Julgo que, e pelo menos transmito aquilo que me foi muitíssimas vezes dito, que honrei o meu mandato, honrei o meu concelho, o meu país, o meu partido e o meu governo. E eu, mais do que isto, não posso exigir. Deixei também lá boas amizades, continuo a ter alguma relação com alguns e algumas amizades que fiz,
alguns amigos e algumas amigas que fiz, e foi uma experiência em que eu fui a maior beneficiária, porque aprendi imenso. Mas só aprende quem quer. Claro. É preciso muito trabalho, muito trabalho. E eu trabalhei bem, trabalhei com gosto, senti que o meu trabalho foi reconhecido, era reconhecido, e, portanto, cumpri com toda a lealdade a tarefa que me foi confiada. Voltaria a repetir esse percurso? Eu julgo que, é assim, nós na política nunca podemos dizer que nunca mais, mas não está nos meus horizontes. Neste momento estou numa fase diferente da minha vida e, portanto, é assim, tem de haver quem aprenda e aproveite aquilo que eu aprendi e que aproveitei. E é isso que se exige. Eu não fui para a Assembleia da República, não aceitei o lugar, nem desenvolvi um trabalho para ter benefícios pessoais relativamente a esse trabalho e a esse mandato. Eu fui no exercício de uma missão. E é assim que eu entendo o trabalho político. É uma missão. É uma missão em que nós temos os nossos cidadãos que esperam de nós o melhor que podemos fazer. Portanto, não... E algo plausível, e algo palpável. Porque às vezes as pessoas, o mortal comum, as pessoas que vivem o dia-a-dia, os seus problemas, o que querem ver são soluções efetivas. Exato. Muito mais que o discurso, do que a retórica, é possível, acha que, na sua opinião, a percepção que foi tendo das coisas é que ajudou a resolver alguns problemas? Ajudou a resolver alguns problemas, há outros que não foram resolvidos. E há problemas que, pela sua complexidade, pela sua transversalidade, não são resolúveis num curto espaço de tempo. Às vezes é preciso mais do que uma legislatura para que determinadas soluções sejam postas em prática. E também não significa que todas as soluções que são adotadas que tenham as consequências positivas que se preconiza. Muitas vezes a experiência acaba por mostrar que afinal tem de haver ali algum arranjo, alguma modificação, porque os resultados não foram aqueles que se espera. Mas isso até na nossa vida pessoal, familiar, isto acontece. Claro. Doutora Maria Augusta Santos, a verdade é que é uma mulher já com um longo percurso na política. Portugal considera que tem sido dados passos importantes para essa participação feminina na política? Julgo que sim. Julgo que sim, não. Eu tenho a certeza que os passos que têm sido dados na emancipação da mulher, a todos os níveis, têm sido positivos. Ainda há um longo caminho a percorrer. E, sem estabelecer comparação com aquilo que está para trás, nestas eleições legislativas, nós temos, em função das listas apresentadas pelo Partido Socialista, nós temos no território continental 50% dos cabeças de lista são mulheres e 50% são homens. No caso da AD, da coligação AD, nós temos 5 mulheres, cabeças de lista, e 13 que são homens. Portanto, isto significa que nós ainda que percorremos um caminho que tem sido positivo, que está a dar frutos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Não só... E estas eleições são para a Assembleia são legislativas, são para a Assembleia da República. Mas se nós fizermos uma análise do que se passou, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, nós temos no nosso município 4 mulheres presidentes de junta. E tudo o resto são 30 homens que foram cabeças de lista e foram eleitos presidentes de junta. Será que nós não temos mulheres com capacidade para assumirem as lideranças de uma candidatura, de uma eleição? Com certeza que temos.
mas nós temos, eu a título às vezes de brincadeira, mas uma brincadeira séria, eu digo, o problema é que cada vez que uma mulher ocupa um lugar na política, um homem tem de sair. E isto é tudo uma questão de equilíbrios de poder. Ninguém quer perder o seu poder. Porque, afinal, isso indica que existe um caminho longo. Ainda há um caminho longo a percorrer. Mas não considera que em Portugal, em 2019, as alterações na lei da paridade que tentaram caminhar para essa igualdade de género, de homens e mulheres em cargos públicos, e com isso, uma das principais ideias foi então a cota mínima por género, isto para as pessoas que não sabem, nas listas eleitorais de 33% para 40%. Para 40%, exatamente. E eu há pouco fazia-lhe esta pergunta, estas medidas surtiram efeitos? Claro que surtiram. Se me perguntarem assim, mas surtiram os efeitos que nós pretendemos? Ainda não. Ainda não. Porque depois, quando vamos ver quem são os eleitos, mesmo nessas cotas de 40%, há ali desfazamentos. Claro. E nós o que queremos é que a lei da paridade chegue aos 50%. Efetivamente, haja igualdade de oportunidades, também na política, entre homens e mulheres. Até porque há uma prova concreta que é, se houver essa igualdade de oportunidades, as mulheres surgem. Elas não é porque não querem, é porque não podem. Mas é assim, brinquei há bocadinho, mas é verdade. Nós não podemos esquecer que isto é tudo uma questão de poder e de equilíbrio de poder. Ninguém está disponível para perder poder em função da entrada de alguém, e de alguém se for uma mulher. Portanto, ainda há mentalidades que têm de ser trabalhadas, e eu espero que a geração mais nova, os mais novos, tenham sempre presente esta realidade. Nós só seremos efetivamente um país justo, um país decente, quando homens e mulheres tiverem igualdade de oportunidades. E sobre a vida do dia-a-dia, olhando para a sua experiência de mulher, política, professora, mãe, avó, como é que acha que a vida das mulheres portuguesas está? Parece-lhe que as coisas estão a correr melhor do que, naturalmente, que nós crescemos, e a doutora Maria Augusta Santos ainda muito mais, com uma visão de que a mulher não tinha exatamente os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E hoje em dia, o que é que lhe parece? Ainda temos um longo caminho a percorrer. Portanto, significa que, e então, nessa esfera, o caminho tem sido um pouco mais lento. E nós temos de agilizar mecanismos que permitam que, desde logo, haja possibilidade efetiva de conciliação da vida profissional, da vida familiar e depois da vida pessoal. E nessa vida pessoal entra também a parte política, de participação política. Eu tive o privilégio, e tenho de o dizer, portanto, de uma forma completamente aberta e transparente, porque é que eu consegui, desde finais da década de 80, década de 90, mais efetivamente, até hoje, ter uma participação política ativa. Porque tive um ambiente familiar sólido, que me permitiu estar ausente em determinados momentos. Eu ia dizer exatamente isso. Isso é muito importante. Claro, porque se não houver esta estrutura familiar sólida, que valorize também o trabalho da mulher, para além do trabalho do dia-a-dia do lar, torna-se mais difícil, não é? Doutora, quando nos encontramos aqui nos corredores, disse-me: eu sou uma mulher completamente realizada a nível profissional, mas também pessoal. Sou uma mulher positiva. Eu costumo dizer, quando se aproximam de mim, dizem: tu estás tão bem. Eu costumo dizer: estou de bem com a vida. Porque... Diria até que esse é o segredo. O que é que eu ganho em procurar,
na minha vida os aspectos menos positivos. Porque todos temos. Todos temos angústias, todos temos problemas. Mas se vivermos intensamente as angústias e os problemas, nós vamos desperdiçar a parte mais importante da nossa vida. Há momentos, claro, em que estou zangada, em que não me conformo, mas estou de bem com a vida. Com a vida familiar, com a minha vida profissional. Fui, efetivamente, uma profissional realizada. E isso é um privilégio. E na minha vida política sou uma mulher realizada também. Se me perguntarem, mas gostaria de ir mais longe? Não. Eu, em cada momento, tenho de viver intensamente e trabalhar intensamente e de uma forma séria. E isso tem de me tranquilizar. Mas eu agora vou provocá-la. As autárquicas estão aí. A doutora Maria Augusta Santos é uma política muito ativa. Será que vamos ter a doutora Maria Augusta Santos novamente na vida política local? Não sei. Neste momento é difícil, mas com honestidade, neste momento não perspectivo absolutamente nada. Aliás, é bom que eu diga o seguinte: ao longo da minha vida política, eu nunca, e posso dizer isto sem margem de erro, dei um passo para atingir um determinado lugar. Eu fui presidente de junta porque me convidaram, integrei as listas para a Câmara logo a seguir porque me convidaram, fui para a Assembleia da República porque me convidaram, integrei a lista para a Câmara nas últimas autárquicas porque me convidaram, não dei um passo a dizer eu estou no partido e quero este lugar, ou quero ser candidata a isto, não. Nunca fiz isso, não faz parte dos meus princípios, da minha maneira de ser. Portanto, é assim, por isso é que eu digo, não perspectivo absolutamente nada. Aliás, tenho a minha vida pensada de maneira a começar a aliviar um pouquinho. Antes de terminarmos, porque avisaram-me que falar consigo ia ser muito fácil e a entrevista ia ser muito rápida. E vamos ter pouco tempo. A verdade é que é isso que eu lhe ia perguntar antes de terminarmos. O que é que perspectiva para o seu futuro? E aqui falo de uma forma geral. Olha, viver tranquilamente. Como tenho vivido... Mas gosta de fazer, para além de cozinhar? Já sabemos cozinhar, gosta? É sim, gosto de ler, gosto de viajar, gosto de conviver. E eu isso tenho tudo. É uma sortuda mesmo. Dificuldades na vida todos temos, mas nós temos também de ter sabedoria suficiente para saber contornar as dificuldades. E contornar as dificuldades não é empurrar as dificuldades pela janela fora. É saber encontrar as soluções certas no momento certo. Sabendo que muitas vezes não agradamos a todos, e até mais no meu caso, que tenho um sentido muito apurado de frontalidade. Digo o que penso. Escolheu muito bem as palavras. Digo o que penso, tenho de dizer isto também com esta sinceridade. Isso não agrada a todos? Não agrada, claro que não agrada, mas eu habituei-me na minha vida e mesmo como líder, nos momentos em que fui líder, e que sou, porque nunca perdemos em determinados contextos a nossa capacidade de liderança, mas sempre me pautei pela frontalidade, mas uma frontalidade ponderada. Isto é, sou frontal, mas tenho noção exata de que aquilo que digo, com essa frontalidade, tem uma solução. Claro. Não ser frontal para dizer não pode significar, e no meu caso não significa dizer mal, significa alertar
para determinados caminhos, que muitas vezes não são aqueles que eu considero, e eu também erro nas análises que faço, e tenho a humildade depois de dizer, olha, errei, não perspectivei isto, mas faz parte da vida, e tentar que haja soluções e que as lideranças sejam positivas, sejam justas e contribuam para a decência política, a decência cívica e a decência do nosso município, do nosso país. É isso que nós queremos. Eu, antes de terminarmos, queria que deixasse uma mensagem para as mulheres que nos estão a ver e ouvir. Aqui no sentido de se calhar, não é a intenção, a intenção é chamar-lhe experiente e deixar, com base nessa experiência, uma mensagem para as mulheres que nos estejam a ouvir. Nunca somos experientes o suficiente para podermos, enfim, dizer que este é o caminho ou aquele é o caminho. Cada mulher, na sua realidade familiar, na sua realidade social, na sua realidade pessoal, tem valores que não pode desperdiçar. E o apelo que eu faço no Dia Internacional da Mulher é que as mulheres tenham orgulho naquilo que são e aproveitem as suas potencialidades para marcar a diferença. E nós podemos marcar a diferença. Nós somos dotadas, todas as mulheres são dotadas da mesma capacidade intelectual que os homens, da mesma capacidade intelectual de todos os que nos rodeiam. Temos de procurar as oportunidades, e procurar as oportunidades significa não rejeitar aquelas que nos aparecem só porque rejeitamos, mas procurar ter um fio de prumo, ter uma bússola que nos permita atingir uma realização pessoal compatível com aquilo que são os nossos valores. Porque a partir do momento em que cada mulher sentir uma realização pessoal, vai de certeza encontrar aí a força necessária para travar a sua luta, para decidir o seu caminho, para construir o seu percurso, porque todas temos essa sabedoria, muitas vezes está escondida e nós precisamos de a acordar para ela nos ajudar também a desempenhar aqui um papel imprescindível no desenvolvimento do município, do país e da população em geral. Está a tocar para fora. Para fora. Muito obrigada. Muito obrigada por nos acolher aqui também a sua escola. Vai ser sempre a minha escola. A Escola Camilo Castelo Branco. Estamos aqui exatamente no palco, naquele que foi o palco durante muitos anos, o seu palco durante muitos anos. E ficamos com mais esta deliciosa conversa com Maria Augusta Santos, a propósito do Dia Internacional da Mulher. Fama, Rádio e Televisão de Famalicão.